pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre duas geladeiras bem semelhantes em termos de tecnologia e construção, mas que ainda assim possuem seus diferenciais. Estou falando da LG B569 e da Samsung RB50. Vamos te mostrar essas duas geladeiras lado a lado e dizer quais os pontos positivos e também os negativos de cada modelo. E já aproveito para te avisar que se você está pensando em comprar uma geladeira da LG, da Samsung ou até outra marca, você precisa entrar no nosso grupo de promoções no WhatsApp ou Telegram. Lá você vai receber sempre em primeira mão ofertas de vários modelos de geladeiras. E para você entrar é bem simples, é só clicar no link que está no campo da descrição ou comentário fixado nesse vídeo. Ou caso preferir, pode escanear o QR Code que está passando agora na tela. Além disso, deixa já o seu like no vídeo para não esquecer e confere se já está inscrito aqui no canal, para não perder nenhum vídeo nosso. Esse apoio de vocês é muito importante e faz toda a diferença. Vamos começar falando daquilo que mais chama atenção aos nossos olhos, o design e a construção. Conseguimos notar que o acabamento dos dois modelos é bem diferente. O inox no modelo da LG tem um acabamento mais espelhado e nas laterais a textura é mais brilhante. Já no modelo da Samsung, o acabamento é acetinado, os reflexos são bem mais sutis e nas laterais a textura é fosca. Eu achei os dois modelos muito bonitos e bem construídos. A questão do acabamento acredito que seja mais um detalhe que vai muito de gosto pessoal e do que você acha que vai ornar com a sua cozinha. Para quem gosta de cores mais escuras, tem uma boa notícia. Os dois modelos também estão disponíveis na cor preta. Ambas seguem um estilo mais minimalista, mas a da Samsung reforça um pouco mais esse estilo, isso porque o seu design é totalmente reto e por não ter nenhum painel na porta. Já na LG, o design é levemente curvo e tem um painel mais discreto aqui na porta. Algo que achei que a LG conseguiu disfarçar melhor foram os pés frontais, que ficaram menos evidentes em comparação aos da Samsung. Em ambos os modelos é possível realizar a reversão das portas. Os puxadores foram adaptados para esse propósito. Na LG, os puxadores ficam dos dois lados. Já a Samsung optou por fazer o puxador embutido na própria porta, o que visualmente eu achei muito mais bonito e que segue com a proposta do minimalismo. Mostrando um pouco a parte traseira, as duas são bem parecidas, são totalmente fechadas, sem nenhuma abertura, o que eu acho bastante positivo. O tamanho do cabo de alimentação é bem satisfatório. O da LG mede 2,10 metros e o da Samsung mede 2 metros, ambas com um plug de 3 pinos de 10 amperes. A LG possui 451 litros de capacidade total, já a Samsung conta com 462 litros. No total, a Samsung acaba tendo 11 litros a mais que o modelo da LG. No entanto, essa diferença é apenas no refrigerador, pois no freezer ambas possuem a mesma capacidade de 122 litros. Mas ter a mesma capacidade não significa que os dois freezers são exatamente iguais. Inclusive, acho que nesse ponto a Samsung tem uma vantagem, pois sinto que na prática o freezer cabe mais itens. Isso porque a região em cima das gavetas é mais livre, tem apenas uma prateleira móvel, que achei bem prática, e pelo Ice Maker ser móvel, é possível mudá-lo de lugar ou até tirá-lo para ganhar um espaço extra. Agora, na LG, essa região fica mais limitada por não ser livre. O Ice Maker é fixo, assim como a gaveta menor que fica ao lado. Sobre as dimensões externas, vamos deixar aqui na tela as medidas das duas geladeiras lado a lado para vocês conferirem. E é visível que a RB50 da Samsung é maior em todas as medidas. Ela é mais alta, mais larga e um pouco mais profunda, além de ser 7 kg mais pesada. Por isso, caso você esteja querendo comprar um desses dois modelos, é sempre bom confirmar primeiro qual irá caber melhor na sua cozinha. Agora falando sobre a parte interna do refrigerador, a quantidade de prateleiras de vidro é a mesma. São 4 prateleiras, contando com uma acima do gavetão de frutas e legumes. Sobre os gavetões, os dois têm uma diferença bem considerável. Na LG, existe um espaço entre o gavetão e a porta, por conta da última prateleira da porta. Já no modelo da Samsung, como não tem prateleira nessa parte mais baixa da porta, o gavetão consegue avançar mais para frente e aproveitar mais o espaço. Vamos deixar as medidas internas passando aqui na tela para vocês conferirem. Na Samsung, as medidas das prateleiras e do gavetão são mais amplas que da LG, mas isso é algo que já era de se esperar, pois o Samsung tem a capacidade maior nessa parte do refrigerador. A respeito do LED, achamos o da Samsung mais azulado e um pouco mais intenso em comparação com o da LG. E ainda falando sobre a parte interna, a Samsung tem 3 diferenciais bem interessantes que são o filtro anti-odor, que ajuda a eliminar os maus odores no interior da geladeira, o compartimento multiuso, que é ideal para organizar itens menores, e o mais legal, na minha opinião, é a prateleira dobrável e rebatível, que é muito útil para conseguir armazenar itens mais altos. Já um diferencial da LG é a saída de ar superior, que a marca chama de Door Cooling Plus. Esse recurso promete um resfriamento rápido e uniforme, inclusive na porta, que geralmente é a região que mais sofre variações de temperatura. Na porta, os layouts dos compartimentos é bem diferente. Na LG, tem 4 prateleiras menores e 2 maiores embaixo.
E nessa primeira prateleira grande cabe tranquilamente garrafas de 2 litros. Já a Samsung tem um compartimento grande em cima, 3 compartimentos menores embaixo, com a opção de ajustar conforme a necessidade. E na base tem um compartimento grande que também cabe em garrafas de 2 litros. E para quem é meio esquecido como eu, vai ficar feliz em saber que o alarme de porta aberta está presente nos 2 modelos. Agora, na parte interna do freezer, infelizmente nenhum dos modelos possui iluminação LED, o que dificulta um pouco enxergar o que tem dentro se você estiver num ambiente mais escuro. E como eu havia dito lá no início, a capacidade do freezer aqui dos 2 modelos é de 122 litros. Porém, o da Samsung eu achei um pouco mais espaçoso e as gavetas são mais amplas. Na tela temos as medidas internas das gavetas para vocês conferirem. E como é possível notar, realmente as gavetas da Samsung são maiores. No entanto, o freezer da LG tem uma vantagem. É possível utilizá-lo de 2 formas. Uma delas é com as gavetas e outra é removendo todas as gavetas e usar as prateleiras de vidro. Achei bem interessante essa versatilidade, pois dá a possibilidade de escolher conforme a necessidade de cada um. Vale mencionar que o alarme de porta aberta não funciona aqui no freezer, então a gente terá que ter um pouco mais de atenção para não esquecer a porta aberta. Agora falando da parte que é mais importante para a maioria das pessoas, o desempenho. Nós ficamos muito satisfeitos com os 2 modelos, o desempenho de refrigeração é muito semelhante, mas em uma pequena diferença na parte do refrigerador, a RB50 da Samsung se saiu um pouco melhor durante os nossos testes. Já no freezer, o desempenho foi praticamente o mesmo. Nós fizemos um teste e ajustamos as 2 geladeiras em menos 18 graus. Colocamos uma garrafa de 2 litros e 2 de 500 ml com água em temperatura ambiente de 26 graus. Após 3 horas, elas atingiram temperaturas negativas de menos 0,8 graus e já começaram a congelar. Além disso, nesse mesmo tempo, o gelo do Ice Maker já estava 100% pronto. Lembrando que os 2 modelos são frost free, então o acúmulo de gelo não é uma coisa que você vai precisar se preocupar. E sobre o consumo de energia das geladeiras, os 2 modelos receberam um selo A+++ em eficiência energética do Inmetro, o que é um ponto muito positivo. Na LG, o consumo é de 35,3 kWh por mês, e na Samsung o consumo é um pouco mais baixo, consumindo 34 kWh por mês. Mas esses valores são estimativas de consumo, pois podem variar para mais ou para menos, tudo vai depender da temperatura definida, do uso das funções turbo, quantidade de alimentos armazenados, quantas vezes a porta foi aberta ao longo do dia e até o clima da sua região. E tudo isso pode impactar na conta de energia do final do mês. Mas ao considerar o selo do Inmetro e que o compressor nos 2 modelos é inverter, acreditamos que o consumo será bem baixo, pois os compressores inverter são mais econômicos que os convencionais, além de serem bem mais silenciosos. E na prática, as 2 geladeiras são realmente bem silenciosas. Ao longo do dia praticamente não escutamos nenhum barulho. Sobre o painel digital, o da LG fica bem visível aqui na porta, como a gente já tinha falado lá no início, e o da Samsung o painel fica na parte interna um pouquinho mais escondido. Ambos contam com as mesmas funções de ajuste de temperatura, que no caso do refrigerador vai de 3 a 7 graus e no freezer de menos 23 a menos 15 graus. Modo turbo, tanto no refrigerador quanto no freezer, além do modo férias. Os 2 modelos contam com conectividade Wi-Fi para realizar os comandos pelo celular, e para ambos será necessário baixar um aplicativo, que no caso da LG vai ser o ThinQ e no Samsung SmartThings. Achamos o aplicativo SmartThings da Samsung mais completo que o ThinQ da LG, pois tem funções extras bem mais interessantes e especialmente o acompanhamento do consumo de energia. Mas agora vamos falar do que mais interessa, pessoal: o preço. Será que os 2 modelos têm muita diferença? E sim, gente, considerando os preços atuais nos sites oficiais de ambas as marcas, a LG está custando R$ 384 a menos em comparação com a RB50 da Samsung. A LG está saindo por R$ 5.299 e a Samsung por R$ 5.683. É uma diferença de quase R$ 400 entre os 2 modelos. Mas vou te lembrar que ao participar do nosso grupo de ofertas, você pode economizar muito mais durante a compra de uma dessas geladeiras ou até outros produtos que te interessem. O link para participar está logo abaixo na descrição e no comentário fixado aqui no vídeo. E se você já se decidiu e já quer comprar, vamos deixar os links na descrição das lojas confiáveis que estão vendendo essas 2 geladeiras por um bom preço. Bom, chegamos ao final desse comparativo que fizemos hoje e com ele chegamos à conclusão que independente do modelo que você escolher, se vai ser LG, se vai ser Samsung, você vai estar fazendo uma ótima escolha, pois os 2 modelos são bem completos, contam com praticamente as mesmas tecnologias e o desempenho é excelente. Então, para escolher, você vai ter que pensar no design que te agradou mais, qual irá caber melhor na sua cozinha, pois também as dimensões externas da Samsung são maiores que a LG, e também analisar qual freezer possui a disposição que vai te atender melhor. Além disso, se a questão do aplicativo for importante para você, o SmartThings da Samsung possui mais funcionalidades do que a ThinQ da LG. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira saber mais um pouco sobre
cada uma dessas geladeiras, a gente já fez a análise completa de cada modelo, então dá uma olhadinha aqui no canal. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se você curtiu o vídeo e ainda não deixou seu like, aproveita para deixar agora, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e conta pra gente aqui nos comentários qual geladeira você curtiu mais. Tchau, tchau!